Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Iniciamos a nossa oração neste dia de São Pascoal Bailão. Fazemos-lo da Igreja Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. São Pascoal Bailão, padroeiro dos congressos eucarísticos e associações eucarísticas. São Pascoal Bailão nasceu no município de Torre Hermosa, em Aragão, na Espanha, do ano 1540, numa família de origem pobre e humilde. Seus pais, muito religiosos, colocaram nele o nome de Pascoal pelo facto de ter nascido num domingo de Páscoa. Trabalhou cuidando dos rebanhos desde menino. Desse modo, não teve oportunidade de estudar tão cedo. Tinha o desejo de conhecer a verdade e quanto mais aprendia a ler, mais lia o Santo Evangelho, os exemplos de Cristo e dos santos. Por volta do ano de 20 anos de idade, decidiu abandonar a casa de seus pais e dirigiu-se para um convento onde deu passos largos em direção ao amor e à piedade divina do Divino Mestre. Chamado à vida religiosa, dirigiu-se para Valência. Renunciou a tudo para seguir o Cristo dentro da família franciscana e ali buscava desempenhar os trabalhos mais humildes, santificando-se cada vez mais. Entre Espanha e França, existiam povos que combatiam os cristãos. Ele foi enviado para levar uma carta para a França e aceitou, desejando ser mártir da obediência. Homem de profunda adoração a Jesus sacramentado, ficou conhecido como o teólogo da Eucaristia. Por ter resolvido as questões dos adversários na França e também pela coletânea de escritos que deixou a respeito do sacramento da Eucaristia, que sempre foi o centro da sua vida espiritual. Infligia-se penitências e com isso debilitou a sua saúde até ao limite da sua resistência. Faleceu no convento do Rosário a 17 de maio de 1592, no domingo da solenidade do Pentecostes. No ano 1897, o Papa Leão XIII declarou o patrono das devoções eucarísticas e também dos congressos eucarísticos internacionais. São Pascoal Bailão, rogai por nós. Pascoal, por humildade, permaneceu um simples irmão leigo, exercendo as funções de porteiro e ajudante dos serviços gerais. Bom, caridoso e obediente às regras da ordem, fazia penitência constante, alimentando-se muito pouco e mantendo-se em constante oração. Por causa da sua origem pobre, não possuía nenhuma formação intelectual. Porém, era rico em dons transmitidos pelo Espírito Santo, possuindo uma sabedoria inata. Era tão carismático que a ele recorriam ilustres personalidades para aconselhamento. Até mesmo o seu provincial, que lhe confiou a tarefa perigosa de levar documentos importantes para Paris. Essa viagem Pascoal a fez a pé, descalço, com o hábito franciscano, arriscando ser morto pelos calvinistas. Os evangélicos de origem em Genebra, na Suíça, radicais contra a Eucaristia, defensor extremado da sua fé,
travou grande luta contra os calvinistas franceses que negavam a Eucaristia. Apesar da simplicidade, Pascoal era muito determinado quando se tratava de dissertar sobre a sua espiritualidade e conhecimentos eucarísticos. Foi autor de um pequeno livro de sentenças que comprovam a real presença de Cristo na Eucaristia e o poder sagrado transmitido ao Sumo Pontífice. Por isso, foi considerado um dos primeiros e mais importantes teólogos da Eucaristia. Morreu a 17 de maio de 1592, aos 52 anos, em Vila Real, Valência. Em 1690 foi canonizado. O Papa Leão XIII nomeou São Pascoal Bailón patrono das obras e dos congressos eucarísticos. O hino nesta manhã de festa de São Pascoal. Ó Senhor, Rei eterno e sublime dos fiéis e imortal Redentor, morre a morte por vós destruída e triunfa por graça o amor. Sobre o trono celeste elevado à direita do Pai vos sentais, e em poder é a vós concedido que é do céu, não pertence aos mortais, para que todo ser que criaste nos abismos, na terra ou nos céus, ante vós de joelhos se incline com respeito, adorando seu Deus. Tremem anjos perante a mudança que o destino dos homens sofreu. Peca a carne e a carne redime, reina a carne no verbo de Deus. Sois, Senhor, nosso gozo e delícia, que a alegria do mundo ofuscais. Sois também nosso prémio perene, vós que a todo o universo guiais. Suplicantes, portanto, rogamos, nossas culpas, Senhor, perdoai, pela força da graça divina, nossas mentes a vós elevai. Quando em glória voltardes na nuvem a julgar as nações reinais, reunidas, afastai os devidos castigos, dai de novo as coroas perdidas. Honra a vós, ó Jesus glorioso, que as alturas dos céus ascendeis, com o Pai e o Espírito Santo pelos séculos sem fim reinais. São Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 8b a 10. A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Essa palavra é a palavra da fé que nós pregamos. Se, pois, com tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. São Cirilo de Jerusalém, bispo do século IV, padre da Igreja, fala-nos da água viva do Espírito Santo.
A água que eu lhe der se tornará nele fonte de água viva que jorra para a vida eterna, diz no Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 14. Água diferente, esta que vive e jorra, mas jorra apenas sobre os que são dignos dela. Por que motivo o Senhor dá o nome de água à graça do Espírito Santo? Certamente porque tudo tem necessidade de água. Ela sustenta as ervas e os animais. A água das chuvas cai dos céus e, embora caia sempre do mesmo modo e da mesma forma, produz efeitos muito variados. De facto, o efeito que produz na palmeira não é o mesmo que produz na videira. E assim em todas as coisas, apesar de sua natureza ser sempre a mesma e não poder ser diferente de si própria. Na verdade, a chuva não se modifica a si mesma em qualquer das suas manifestações. Contudo, ao cair sobre a terra, acomoda-se às estruturas dos seres que a recebem, dando a cada um deles o que necessita. Com o Espírito Santo acontece o mesmo. Sendo único, com uma única maneira de ser e indivisível, distribui a graça a cada um conforme lhe apraz. E assim como a árvore ressequida, ao receber água, produz novos rebentos, assim também a alma pecadora, ao receber o Espírito Santo, o dom do arrependimento, produz frutos de justiça. O Espírito tem um só e o mesmo modo de ser, mas por vontade de Deus e dos méritos de Cristo produz efeitos diversos. Serve da língua de uns para comunicar o dom da sabedoria. Ilumina a inteligência dos outros com o dom da profecia. O Espírito Santo a este dá o poder de expulsar os demónios. Àquele concede o dom de interpretar as Escrituras. A uns fortalece na temperança. A outros ensina a misericórdia. A estes inspira a prática do jejum e como suporta a austeridade da vida ascética, e àqueles o domínio das tendências carnais. A outros ainda prepara para o martírio. Enfim, o Espírito Santo manifesta-se de modo diferente em cada um, mas permanece sempre igual a si mesmo, como está escrito. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, versículo 12, versículo 15, capítulo 12, versículo 5. Branda e suave é a sua aproximação, benigna e agradável é a sua presença, levíssimo é o seu jugo, a sua chegada é precedida por esplêndidos raios de luz e ciência. Ele vem com amor entranhado de um irmão mais velho. Vem para salvar, curar, ensinar, aconselhar, fortalecer, consolar, iluminar a alma de quem o recebe e depois, por meio desse, a alma dos outros. Quem se encontra nas trevas ao nascer do sol recebe nos olhos a sua luz, começando a enxergar claramente coisas que até então não via. Assim também aquele que se tornou digno do Espírito Santo recebe na alma a sua luz e, elevado acima da inteligência humana, começa a ver o que antes ignorava. São Cirilo de Jerusalém fala-nos da água viva pela qual recebemos o Espírito Santo. Demos graças a Deus neste dia de São Pascoal Baião, que soube ser fiel a este mesmo Espírito Santo.
Consagremos o nosso dia ao Divino Espírito Santo. Santo Espírito de Deus, consagramos hoje todo o nosso ser, vontade, inteligência, memória, imaginação e afetividade. Conduz-nos por teus caminhos, guia-nos com a tua sabedoria à vida plena de Jesus. Criai em nós um coração puro e humilde, para que tenha a ousadia e o ardor dos mártires. Enchei-nos com os vossos dons, santificai-nos com os vossos frutos. Restaurai todo o nosso viver, para que sejamos um canal do vosso amor. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. A Basílica dedicada a São Pascoal Baião, em Montreal, em Espanha, perto de Valência, entre Valência e Barcelona. Uma zona muito linda, terra de São Pascoal. O túmulo de São Pascoal na Basílica, a ele dedicada em Montreal, em Espanha. Lembremos os nossos irmãos defuntos que participam com São Pascoal no reino dos céus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A cidade de Montreal, em Espanha, onde está a Basílica dedicada a São Pascoal. E o seu túmulo, São Pascoal Bailão, Basílica de São Pascoal, em Vila Real, Espanha. Com o terço, um grande devoto de Maria e da Eucaristia. Que São Pascoal interceda por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Desejo a todos um santo dia deste irmão humilde, simples, mas com um coração muito grande e que nos indicou o caminho para a Eucaristia. Que São Pascoal interceda por nós. A todos um santo dia, um dia cheio de paz, de alegria, de felicidade.